Aqui, pastor, aleluia. Só para deixar claro, antes de mais nada, de tudo aquilo que eu vou dizer, só quero explicar aos irmãos que idolatria é o ato de prostrar-se, adorar, cultuar alguma divindade ou aquilo que se considera uma divindade ou que tem-se como uma divindade. Então, o que é idolatrar? É prostrar-se, é prestar culto, é adorar, é dar louvores, é servir. Isso, quando alguém faz tudo isso para um ser, para um objeto que ele considera como divindade ou não, a isso chamamos de idolatria ou a prática de idolatria. Por que eu estou dizendo isso? Porque vou falar do meu amado Davi Miranda. Quando a gente fala de Davi Miranda, alguns dizem isso é idólatra, isso é adorador de Davi Miranda. E tem uns que são mais ousados. Eles chegam a dizer que Davi Miranda não era homem de Deus. Eu vou deixar aqui para você que abre a boca precipitadamente e fala que Davi Miranda não era homem de Deus. Você nunca o conheceu. Você não sabe quem foi Davi Martins Miranda para essa terra, para o inferno, nem para o céu. Você não conheceu Davi Martins Miranda. Mas eu conheci Davi Martins Miranda. Eu vi o missionário Davi Miranda suspender 3 estados da região sul do nosso país. O estado do Paraná, o estado de Santa Catarina, também o estado do Rio Grande do Sul. Estes 3 estados, eu estava lá e eu vi quando o missionário Davi Martins Miranda suspendeu todos os dirigentes destes estados, e dirigentes regionais, dirigentes estaduais, tudo isso porque se envolveram com a política. Eu estava lá na década de 90, 95, por aí, eu não lembro bem a data, e Davi Martins Miranda, naquela reunião, ele suspendeu todos os dirigentes dos estados do Paraná, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. E alguém disse que este homem não era homem de Deus. Aquilo me chamou a atenção, aquilo me fez admirá-lo mais, porque não é qualquer pastor que iria suspender todos os dirigentes de 3 estados. Não é qualquer pastor que teria coragem. Se alguém dissesse, ele gosta muito de dinheiro. Sim, o dinheiro era necessário para uma obra tão grande como aquela. Tantos programas de rádio, tantas igrejas, aluguéis, água, luz, tantas despesas com obreiros, com pastores. Sim, claro, o missionário tinha responsabilidade de também, no mundo físico, pagar dívidas, despesas. E qual pastor que, não sendo muito espiritual, faria o que ele fez? Suspender 3 estados com todos os dirigentes? Aquilo para mim foi algo extraordinário. E alguém diz, esse homem não é de Deus. Há pastores que por muito menos não suspendem obreiros. Não suspende ninguém, não pune ninguém por causa do dinheiro, com medo de perder aquele dízimo, aquela oferta. E eu vi Davi Martins Miranda suspender 3 estados. Só isso. Você entende isso aí? Ou não?
Eu vi, eu estava lá. Eu via quando Davi Miranda subia no altar. Eu estava na sede mundial. Quando ele subia no altar da sede mundial, alguma coisa mudava naquela igreja. A atmosfera mudava daquela igreja. Aquele homem não era homem de Deus. Mas quando ele subia no altar, eu via os demônios gritarem desesperadamente, antes mesmo que ele os expulsassem, antes mesmo que ele fizesse qualquer oração. Os demônios começavam a se manifestar na igreja. Eu vi, eu estava lá, e esse homem não era de Deus. Que unção era essa? Que quando ele subia no altar da igreja, havia um mover sobrenatural, de tal forma que os espíritos começavam a se agitar nos corpos das suas vítimas. Este homem não era de Deus. Quando ele começava a orar dentro daquele templo da sede mundial, os paralíticos andavam. Eu vi isso, eu estava lá. Cegos passavam a ver, surdos passavam a ouvir, pessoas oprimidas por obras de macumbaria vomitavam as obras de macumbaria. Era manifesto o poder de Deus através da oração do missionário Davi Martins Miranda. E ele não era homem de Deus. Eu lembro que uma certa feita, Davi Miranda estava contando dentro da igreja. Contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100. Sabe o que é que ele estava contando? As cadeiras de rodas que eram levantadas e os paralíticos que eram curados em um dos seus muitos cultos que ele ali realizou ao Senhor, com a igreja cheia. Revelações tremendas, revelações extraordinárias. E ele não era homem de Deus. Lembro-me de uma certa feita, em uma vigília, em que Davi Miranda subiu no púlpito, eu estava lá. E ele levantou a mão e ele dizia glória, 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 glória. E quando ele falava isso, toda a igreja sacudia. Houve um mover sobrenatural. Quando ele dizia glória, 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 quem estava ali foi impactado pelo poder do Espírito Santo. E aquele homem não era de Deus. Você sempre diz isso, não é? Davi Miranda não é homem de Deus. Eu lembro que todas as vezes que eu encontrava com Davi Miranda, a sua face não era uma face normal. Não era uma face comum, não. Havia algo diferente na face de Davi Martins Miranda. Nas reuniões, e em todas as reuniões ministeriais, reuniões com obreiros, que eu participei com Davi Miranda, não teve uma que Davi Miranda não chorasse. Eu não conhecia alguém quebrantado como Davi Miranda. Não havia um culto sequer onde Davi Miranda pregou que ele não chorou, que ele não derramou lágrima, sentindo as misérias, o pecado do povo e o amor pelas almas. Eu não vi. Não conheci homem como Davi Miranda que orava durante todo o culto em que ele estava no púlpito. Não conheci.
Não conheci homem que depois do culto ficasse de joelho por pelo menos mais meia hora depois do culto. Eu vi isso. Eu vi. Eu não conheci homem como Davi Martins Miranda. Não. E ele não era homem de Deus, não é? Você diz que ele não era homem de Deus. Você diz que ele não era homem de Deus. Mas a igreja Deus e Amor chegou a mais de 22 mil igrejas espalhadas no mundo. Milhões de crentes, milhares de almas eram batizadas 2 vezes ao ano pela sede mundial. Milhares de almas eram batizadas. E ele pregando toda aquela doutrina rígida, radical. Mas as multidões afluíam para a sede mundial e em todas as igrejas Deus é amor. E ele não era de Deus. Mais de 22 mil igrejas, em mais de 50 países. E ele não era homem de Deus. Você diz isso. E quando Davi Martins Miranda partiu para o Senhor, eu fiquei 3 dias angustiado. 3 dias eu fiquei sofrendo. E o Senhor falou comigo que havia recolhido Davi Miranda. O Senhor falou para mim. Eu salvei Davi Martins Miranda. E você diz que ele não era homem de Deus. Se Davi Martins Miranda não era homem de Deus, eu não estou falando de homens que Deus usa, não, estou falando de homem de Deus. Nós temos muitos aí que Deus usa, mas eu estou falando de homem de Deus. Se Davi Martins Miranda não era, você conhece quem é? O relógio do tempo já vai marcar a última hora. O povo de Deus já se prepara para ir embora. Com ansiedade nós esperamos o grande momento em que Jesus virá buscar-nos no arrebatamento.